Audiolivro de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, O Polegar do Engenheiro, Final. Um cavalo? Interrompeu Holmes. Sim, apenas um. Reparou na cor? Era castanho. Parecia cansado? Não, parecia muito descansado. Obrigado. Desculpe-me ter interrompido. Por favor, continue sua narrativa. Bem, seguimos em frente por mais uma hora. O coronel tinha me dito uma distância, mas me pareceu muito mais pelo tempo que estávamos demorando. Quando olhava para ele, ele estava me observando constantemente. Parecia que as estradas da região não eram muito boas, porque a carruagem sacolejava intensamente. Finalmente chegamos ao destino esperado. Saí atrás do coronel na direção de uma casa. Quando entramos, estava tudo muito escuro, e de repente vi um ponto de luz vindo do corredor. Era uma mulher carregando uma lanterna. A moça se esticou para nos ver e pude perceber que era uma mulher bonita. Pelo tecido de seu vestido, parecia ser uma mulher fina. Ela falou algumas palavras em língua estrangeira em tom de pergunta. O coronel lhe respondeu sussurrando-lhe algo no ouvido. Depois ela voltou para o quarto e ele se aproximou de mim com a lanterna. Faça favor de esperar alguns minutos nesta sala. Era uma sala pequena, simples, com uma mesa redonda e alguns livros em alemão nas prateleiras. Não vou fazê-lo esperar muito, disse o coronel Stark sumindo na escuridão. Examinei os livros que estavam sobre a mesa e, apesar de não falar alemão, pude perceber que eram livros de ciência. Então andei até a janela para tentar ver algo da paisagem, mas não obtive sucesso. A casa estava extremamente silenciosa. Um vago sentimento de desconforto começou a tomar conta de mim. Quem eram esses alemães morando nesse lugar afastado? E o que eles faziam? Eu estava a mais ou menos 7 milhas de Eyford. Isso era tudo que sabia, e nem ao certo a direção eu saberia explicar. Pelo silêncio, pude concluir que estávamos em uma zona rural. Eu andava de um lado para o outro inquieto. De repente, em meio àquele silêncio, a porta da saleta foi aberta. A mulher estava parada na entrada. Pelo seu rosto, pude ver que ela estava completamente aterrorizada. Isso me gelou por dentro. Ela colocou o dedo trêmulo sobre os lábios, ordenando-me silêncio. Em seguida, sussurrou algumas palavras em péssimo inglês enquanto ressabiada olhava para trás. Eu iria embora se fosse o senhor. Eu iria, sussurrou. Mas, madame, eu ainda não fiz meu trabalho. Não posso ir embora sem ver a máquina. Não pague para ver. Pelo amor de Deus, ninguém o impede. Vá embora. Vá antes que seja tarde. Mas eu, cabeça dura que sou, não fui. Pensei nas 50 libras e aguentei firme. Todo esse desconforto por nada? Para mim, aquela mulher poderia ser paranoica. Portanto, mesmo com um pouco de medo, demonstrei estar decidido a permanecer. Ela estava prestes a reargumentar quando ouvimos passos descendo a escada. Ela então levantou as mãos em um gesto desesperado e desapareceu. Logo após ela sair, chegaram o coronel e um homem baixo e gordo com uma barba que cobria seu queixo. Ele me foi apresentado como Mr. Ferguson. Esse é meu secretário e gerente, disse o coronel. A propósito, tenho a impressão de ter deixado essa porta fechada. Temia que uma corrente de ar pudesse incomodá-lo. Pelo contrário, eu estava com calor. Ele me lançou um daqueles olhares suspeitos e prosseguiu. Talvez seja melhor tratarmos dos negócios. Mr. Ferguson e eu vamos levá-lo para ver a máquina. Então deixe-me colocar meu chapéu. Ah não, ela está dentro da casa. O senhor está à greda de dentro da casa? Não. Aqui é onde a comprimimos. Não se preocupe com isso. Tudo o que queremos é que examine a máquina para nos dizer o que está errado. Subimos todos juntos a escada. Aquela casa velha era um labirinto, com passagens e corredores sem fim. Tentei parecer o mais despreocupado possível, mas não conseguia me esquecer dos avisos da moça. O coronel finalmente parou diante de uma porta pequena e destrancou. Nós não caberíamos juntos ali. Então Ferguson permaneceu do lado de fora e o coronel me pediu para entrar. Aqui estamos, dentro da prensa hidráulica. Seria desagradável que a ligássemos agora, pois esse chão de metal nos esmagaria. Ela funciona bem, mas perdeu a força. Faça o favor de examiná-la e nos dizer como podemos consertá-la. Peguei a lanterna e comecei a examinar cuidadosamente.
Era realmente gigantesca e capaz de exercer muita pressão. Contudo, quando saí e apertei as alavancas, percebi imediatamente que havia algum vazamento permitindo que a água voltasse para os cilindros laterais. Essa era claramente a causa da perda de pressão. Também percebi que a borracha ao redor do cilindro estava afrouxada, o que piorava a situação. Comentei com meus clientes que fizeram uma série de perguntas sobre como poderiam resolver o problema. Fui respondendo e explicando-lhes claramente o que teriam de fazer. Era óbvio que a história da greda era pura enrolação. Seria um absurdo supor que um motor tão poderoso fosse montado para fins tão inadequados. As paredes eram de madeira e o chão era de metal. Quando olhei mais de perto, vi que aquela crosta metálica estava depositada sobre o chão. Acabei me raspando essa crosta e lá estava o rosto cadavérico do alemão. "O que você está fazendo aí?" perguntou ele. Eu estava irritado por ter sido enganado e lhe respondi: "Eu estava examinando sua greda. Acho que eu estaria mais apto a lhe aconselhar sobre a máquina se eu soubesse para que realmente ela é usada." Lamentei profundamente ter dito essas palavras. "Está bem, você vai ver para que ela funciona." Ele deu um passo para trás, fechou a portinhola e passou a chave. Eu corri. Tentei abrir a porta, mas não consegui. "Ei, coronel!" eu gritava desesperado. "Deixe-me sair!" De repente eu ouvi o som do motor ligando. Ele havia botado a máquina para funcionar. Eu estava desesperado. Eu podia ver o teto se aproximando de mim e achei que fosse morrer naquela hora. Joguei-me contra a porta aos berros, enfiando as unhas na fechadura. Implorei ao coronel que me deixasse sair. O teto já estava a menos de meio metro da minha cabeça. Já não conseguia mais ficar de pé quando avistei algo que me trouxe um pouco de esperança. Embora o teto e o piso fossem de metal, as paredes eram de madeira, e eu avistei um pequeno buraco que poderia me salvar da morte. Demorei um instante para acreditar que ali haveria uma porta que iria me salvar. Em seguida, atirei-me pela porta e caí semi-desmaiado do outro lado. Eu pude ouvir os ruídos da lanterna sendo esmagadas pelo teto metálico. Quando acordei, estava em um chão de pedra num pequeno corredor, e a mulher que antes me ajudara estava deitada sobre mim com uma vela. Era a mesma boa amiga cujos avisos eu havia ignorado. "Venha, venha!" exclamou sem fôlego. "Eles vão chegar logo, vão ver que você não está lá. Vamos embora." Dessa vez eu não fiz pouco dos conselhos dela. Corri rapidamente, seguindo-a pelo corredor e por uma escada espiral que levava a uma passagem mais ampla. Chegando lá, ouvimos vozes. Minha guia parou por um tempo e pensou no que fazer. Então ela abriu uma porta que dava para um dormitório com uma janela. "É a sua única chance. É alto, mas você pode pular." Conforme ela falava, eu vi a figura horrenda do coronel vindo pelo corredor. Ele carregava em uma das mãos uma lanterna, e na outra uma arma que parecia um cutelo de açougueiro. Atravessei o quarto, abri a janela e subi o parapeito, mas demorei a pular. Eu estava nervoso, queria ver o que ele iria fazer com a pobre mulher. "Fritz! Fritz!" gritava ela. "Lembre-se da sua promessa. Você falou que não faria de novo. Ele vai ficar quieto." "Você é louca, Elise. Vai acabar conosco? Deixe-me passar." Ele se desvencilhou dela e eu estava me segurando no parapeito quando senti uma dor aguda. Minhas mãos se soltaram e caí sobre o jardim. Eu estava abalado, mas a queda não me machucou. Então me recompus e corri pelos arbustos o mais rápido que podia. De repente senti uma forte tontura. Olhei para minha mão que latejava e percebi que havia perdido um polegar. Tentei amarrar um lenço na mão, mas caí entre as roseiras. Não sei dizer por quanto tempo permaneci inconsciente. Deve ter sido por muito tempo, pois quando acordei minhas roupas estavam úmidas do orvalho. A manga do meu paletó estava empapado de sangue. Encorajei-me e continuei a correr, pois sentia que o perigo era iminente. Entretanto, não vi mais a casa ou nada por perto. Olhei de longe uma edificação que parecia ser a estação de trem e era isso mesmo. Corri na direção da estação. Quando cheguei lá, estava o funcionário da noite anterior. Perguntei se ele conhecia o coronel Alexander Stark. Ele disse que não. Também não tinha visto uma carruagem. Quando perguntei sobre a estação de polícia mais próxima, ele disse que deveria estar umas 2 milhas dali. Eu não tinha tempo para isso, era uma distância muito grande. Decidi voltar a Londres primeiro para depois procurar a polícia e contar minha história. Cheguei um pouco depois das 6. Foi quando fui levado ao doutor que gentilmente me trouxe até aqui.
Ficamos em silêncio por um bom tempo, depois de o engenheiro ter terminado a sua história. Em seguida, Sherlock Holmes pegou um recorte de jornal. Aqui está um anúncio que vai interessá-lo. Ouçam. Desaparecido no dia 9, Mr. Jeremiah Hailing, 26 anos, engenheiro hidráulico. Deixou seus aposentos às 10 da noite e não foi visto desde então. Imagino que isso mostre a última vez que o coronel precisou de ajuda com a sua máquina. Bom Deus, isso explica o que a garota disse. Sem dúvida, é evidente que o coronel é um sujeito frio e determinado a não deixar que nada atrapalhe seus planos. Bom, cada segundo agora é precioso. O senhor se sente disposto? Se sim, vamos imediatamente a Scotland Yard e depois a Hayford. Cerca de 3 horas depois estávamos no trem. Eu, Sherlock Holmes, o engenheiro, um detetive à paisana e o inspetor Bradstreet da Scotland Yard. Bradstreet abriu um mapa da região sobre o banco e desenhou com um compasso a região que contemplava Hayford. Aqui está um círculo de 10 milhas que contempla a cidadezinha de Hayford. É essa distância que você disse ter percorrido, certo? Foi 1 hora de carruagem a toque de caixa. E o senhor acredita que eles o trouxeram de volta enquanto estava inconsciente? Acredito que sim. Tenho uma lembrança confusa de ter sido carregado para algum lugar. O que não entendo é por que eles o pouparam quando encontraram caído no chão. Talvez o bandido tenha sido convencido pela mulher. Duvido muito. Nunca vi o rosto mais inflexível na vida. Bom, vamos descobrir isso logo logo. Acho que posso apontar o local onde estão quem nós procuramos, disse Holmes calmamente. Ora essa, exclamou Bradstreet. O senhor já formou sua opinião. Vamos ver quem concorda com você. Eu diria que estão ao sul, que é o local mais afastado. Acho que estão a leste, disse Hatterley. Eu voto no oeste. Tem algumas vilas sossegadas por ali, disse o detetive. Eu acho que estão no norte, porque o nosso amigo disse que não sentiu a carruagem subir, e ao norte não temos colinas, disse eu. Ora, as opiniões são muito diferentes, Holmes. Para quem vai ser o voto? Disse o inspetor. Vocês estão todos errados. Mas não podemos estar todos errados. Ah, sim, podem. Eles podem estar aqui. Holmes colocou o dedo no centro. É aqui que eles estão. Mas e quanto à viagem? Perguntou Mr. Hatterley. O senhor mesmo me disse que o cavalo parecia descansado. Como isso seria possível se ele estivesse vindo de longe? Na verdade, essa é uma boa teoria, disse Bradstreet. Mas não existem dúvidas quanto aos objetivos dessa quadrilha. Claro que não. São falsificadores profissionais. Usava essa máquina para substituir a liga de metal e colocar no lugar da prata nas moedas. Há algum tempo estamos seguindo essa quadrilha, mas os perdemos em Reading. Graças a essa situação conseguiremos pegá-los, disse Bradstreet. Contudo, o inspetor estava enganado. Quando chegamos a Hayford, uma fumaça imensa cobria a estação, parecendo uma nuvem preta enorme. Incêndio em uma casa? Perguntou Bradstreet. Sim, senhor, disse o chefe da estação. Quando começou? Ouvi que foi durante a noite, mas o fogo se alastrou e todo lugar está em chamas. De quem é a casa? Do Dr. Betcher. Diga-me, interrompeu o engenheiro. Esse Betcher é alemão, alto e extremamente magro? O chefe da estação riu longamente. Não, o Dr. Betcher é inglês e não há na região quem se vista tão bem como ele, mas ele está hospedando alguém que me parece ser estrangeiro. O chefe da estação mal terminou de falar e nós já estávamos correndo na direção do incêndio. Avistamos uma edificação branca soltando fogo por todas as janelas. É isso, gritou Hatterley. A janela de onde pulei está ali. Bem, disse Holmes. Pelo menos o senhor se vingou deles. Parece que a lanterna que foi esmagada pela prensa colocou fogo nas paredes de madeira. Eles estavam tão preocupados em persegui-lo que não viram o perigo. Agora verifique na multidão se você encontra algum dos seus colegas da noite passada, embora imagine que eles já estejam a centenas de milhas daqui. O receio de Holmes estava correto, pois nunca mais se ouviu falar daquela linda mulher, do alemão sinistro ou do inglês gordo. Naquela manhã, um agricultor cruzou com uma carroça cheia de caixas na direção de Reading. Lá, contudo, o rastro dos fugitivos veio a desaparecer. Os bombeiros ficaram chocados com os rastros deixados na casa, principalmente ao ver um polegar humano no parapeito de uma das janelas. Grandes quantidades de níquel foram descobertas em um depósito fora da caixa, mas nenhuma moeda foi achada.
Isso pode explicar as caixas que o agricultor viu na carroça. A maneira como o engenheiro foi carregado pelo jardim para o lugar onde recuperou o sentido seria um mistério se não fosse pelo solo macio pelo qual foi carregado. Era possível enxergar os rastros de duas pessoas, uma de pé, bem pequenos, e outra de pés muito grandes. É possível que o inglês mais sossegado e a mulher tenham carregado o homem até o lugar no qual ele veio acordar. Bem, a que horas voltamos para Londres? Perguntou o engenheiro irritado. Foi uma péssima experiência para mim. Perdi meu dedo em 50 libras. E o que ganhei com isso? Experiência, disse Holmes rindo. Imediatamente pode até ser dolorosa, mas ela vai transformá-lo em um excelente companheiro para o resto da vida, pois as pessoas vão gostar de ouvir a sua história. Fim.